Agora a gente vai falar sobre um outro tipo de quadrilátero especial também, que são os paralelogramos. E aí aqui eu vou te mostrar como é que funciona e a gente vai ver alguns paralelogramas especiais, tá? Vocês vão ver que paralelogramo cai com uma frequência um pouco maior do que trapézio e é bem importante que você saiba. E a gente vai ter alguns paralelogramas especiais, o losango, o retângulo, o quadrado, e são coisas que a gente já meio que já falou um pouco sobre eles, a gente vai só dar uma reforçada aí, tá? Mas vamos lá. O que você tem que saber aqui a respeito de paralelogramo? Coloquei aqui, então, a definição e eu vou tentar te explicar alguns pontos importantes, tá? Paralelogramo é todo quadrilátero que possui lados opostos paralelos. Então, o que eu preciso que você comece a entender aqui? Quando o enunciado da questão falar que um determinado quadrilátero é um paralelogramo, ele não vai ficar te explicando muita coisa. Ele vai simplesmente jogar a informação lá de que se trata de um paralelogramo. Aí você vai ter que lembrar. Paralelogramo é todo quadrilátero que possui lados opostos paralelos. Então, tenta imaginar. Ó, aqui eu tenho esse quadrilátero. Então, esse lado, se esse aqui é um paralelogramo, esse lado é paralelo a esse e esse lado é paralelo a esse. Ou seja, AD vai ser paralelo a BC e AB vai ser paralelo a DC. Qual que é a diferença, gente, do paralelogramo para o trapézio? Lembra aí, o trapézio, ele possui apenas um par de lados paralelos. Aqui a gente tem dois pares de lados paralelos. Aí a primeira coisa que eu preciso que você se lembre aqui é o seguinte: se tem segmentos paralelos, automaticamente você deve se lembrar da regra do Z. Estou falando isso, gente, para quê? Para que você não tenha que ficar decorando propriedades. Por exemplo, tem uma série de propriedades aqui que falam sobre ângulos. Você não precisa decorar isso se você lembrar da regrinha do Z. Mas, assim, vai aparecer tanto paralelogramo daqui para frente que eu acredito que vocês vão acabar guardando isso, tá? Mas vamos lá, vamos tentar entender aqui qual que é a lógica. Tem, como eu falei, tem algumas propriedades aqui que vão se referir a ângulos. O que acontece? Sempre que você tiver um paralelogramo, os ângulos opostos, eles vão ser iguais. Como assim? Eu vou te mostrar isso. Mas esse ângulo A é igual ao ângulo C e o ângulo B é igual ao ângulo D. Além disso, a gente vai ver que dois ângulos que são consecutivos, eles vão ser suplementares. Ju, como assim? Se eu fizer esse ângulo mais esse, vai dar 180. Esse ângulo mais esse também vai dar 180. Agora, a gente prova isso, gente, usando somente a regrinha do Z. E é isso que eu preciso que você entenda. Já faz um tempo que a gente falou sobre regra do Z. Você não pode esquecer. Sempre que você tiver retas paralelas cortadas por transversais, você vai lembrar dessa regra. Dá uma olhada, olha como é que fica fácil mostrar isso. Vou chamar esse ângulo aqui de A. Vou chamar esse ângulo aqui de B. Esse ângulo aqui vai ser C. E esse ângulo aqui eu vou chamar de D. Lembra, se tem retas paralelas, eu posso usar a regrinha do Z. Vê se você consegue enxergar um Z aqui, ó. Dá uma olhada aqui no Z. Se tem um Z, você vai lembrar para mim. Os ângulos da pontinha do Z vão ser iguais. Se esse ângulo aqui é D, esse ângulo aqui também vai ser D. Aí observe, não sei quanto que vale o D nem quanto que vale o A, mas os dois juntos formam um ângulo sobre uma reta. Que conclusão que eu posso tirar daqui? A mais D vai ser igual a 180 graus. Então, esses dois ângulos aqui são ângulos suplementares. O que significa isso? A soma deles dá 180. Tá, mas o que mais que a gente pode pensar? Eu vou até fazer de uma cor diferente aqui. Dá uma olhada, ó. Eu vou vir aqui e vou prolongar esse lado agora. Só que tem que entender, esse lado é paralelo a esse.
Veja se você consegue ver um Z aqui, ó. Olha um Z aqui. Lembra aí, os ângulos da pontinha do Z vão ser iguais. Então, acompanha aqui comigo, ó. Esse ângulo aqui é igual a esse. Então, aqui vai ser B. Aí você deve estar pensando, tá, Ju, mas o que isso vai adiantar para mim? Repara, não sei quanto que vale o A, não sei quanto que vale o B. Mas o que eu posso falar sobre A e B juntos? Também dão 180. Então, A mais B vai ser igual a 180 graus. Tem que entender aquela ideia que eu falei. Esse mais esse dá 180. Esse mais esse também dá 180. Então, na prática, quando você tem um paralelogramo, ângulos que são consecutivos, eles são suplementares. Beleza, mas não é isso, não é só isso que eu quero saber aqui, ó. Eu quero que você olhe para esse ângulo e para esse. Olha para o ângulo B e olha para o ângulo D. Eles são ângulos opostos pelo vértice. Se eles são opostos pelo vértice, eles são iguais. Então, confere, ó. Esses dois ângulos aqui têm a mesma medida. Mas isso não vai ficar restrito só ao B e ao D, não. Se a gente fizer mais regrinha do Z ali, você vai ver que o A e o C também são iguais. Como eu estava dizendo, gente, são duas propriedades, tá? Eu fiz só uma parte aqui. O que eu quero que você saiba? Em qualquer paralelogramo, os ângulos opostos são iguais. Então, A vai ser igual a C, B vai ser igual a D. Ah, Ju, mas você não mostrou que o A é igual ao C, não. É só traçar aqui e fazer regra do Z de novo, que você consegue mostrar isso. Mas ângulos opostos são iguais e sempre que eu fizer a soma de dois ângulos consecutivos, eles também vão ser suplementares. A soma deles vai ser igual a 180. Então, são duas propriedades que eu não vejo muita necessidade de você decorar. Se você não lembrar disso, com regra do Z você consegue mostrar. Então, vou colocar assim, ó. Vamos lá, pessoal. Olha aqui. Essas duas que a gente vai ver aqui também são bem fáceis de provar e a gente vai usar o tempo inteiro. Então, essas aqui eu não tenho nenhuma dúvida de que vocês vão guardar as propriedades, porque elas vão aparecer o tempo inteiro. Essa aqui é que a gente mais vai usar, que fala o seguinte: quando a gente está lidando com um paralelogramo, além dele ter lados opostos paralelos, esses lados opostos, além de paralelos, eles vão ser iguais. Então, esse segmento AB vai ser do mesmo tamanho do segmento BC e esse segmento AB vai ser do mesmo tamanho do segmento DC. E como eu falei, é relativamente fácil demonstrar isso. Na prática, você vai acabar decorando, mas é bem tranquilo se você eventualmente esquecer. Dá uma olhada. Lembra, é paralelogramo, então automaticamente você tem que pensar: o segmento AB é paralelo ao segmento DC e o segmento AD é paralelo ao segmento BC. O que eu quero mostrar aqui é que esses lados paralelos, eles são iguais. Como é que a gente mostra isso? A ideia é bem simples. Você vem aqui, por exemplo, e traça uma diagonal. Lembrando, tá, gente? Na prática, você não tem que fazer isso. Viu lá que é um paralelogramo? Lembrou? Você simplesmente coloca que os lados opostos são iguais. Agora, eu vou tentar te mostrar por que eles são realmente iguais. E aí a gente vai acabar recordando algumas coisas aí a respeito de triângulos. Mas vamos dar uma olhada. Repara, aqui eu continuo tendo retas paralelas, então eu continuo tendo ângulos iguais. Eu vou dar nomes, tá? Vou chamar esse pedacinho aqui de alfa, vou chamar esse pedaço aqui de beta. Você vai usar aí para mim regra do Z. Se esse ângulo aqui é beta, esse ângulo aqui também vai ser beta. Ju, como é que você sabe disso? Enxerga um Z aí, ó. Os ângulos da pontinha do Z são iguais. Esse segmento é paralelo a esse. Então, eu posso usar a regrinha do Z de novo. Esse ângulo aqui, ó, vai ser alfa. Ah, eu não estou enxergando. Se não estiver enxergando, você vai ter que tracejar aqui, ó. Dá uma olhada. Vem aqui, ó, e pensa assim. Aqui é beta, aqui é beta. Agora você pode pensar assim, ó. Olha um Z aqui.
aqui é alfa, aqui é alfa. Então, de fato, você vai ter ângulos iguais ali. Beleza, mas e aí? E aí que eu quero que você pense para mim nesses dois triângulos que foram formados. Se você pensar nesses dois triângulos que foram formados, a gente consegue provar que esses triângulos são iguais. Como é que a gente prova isso? Repara, esse lado vermelho é comum. Aqui tem ângulo alfa, aqui tem ângulo alfa. Aqui tem ângulo beta, aqui tem ângulo beta. Então, pelo caso, ângulo, lado, ângulo. Ah, Ju, não lembro nada de congruência de triângulos. Para a gente provar isso aqui, a gente precisa disso, tá? Mas se você não lembrar, não tem problema, porque, como eu falei, essa propriedade você vai acabar guardando. Mas pelo caso, ângulo, lado, ângulo, ó, ângulo alfa, lado vermelho, ângulo beta. Ângulo alfa, lado vermelho, ângulo beta. Pelo caso, ângulo, lado, ângulo, esses dois triângulos são idênticos. E aí entra uma parte que a gente já trabalhou bastante. Em triângulos iguais, lados iguais estão opostos a ângulos iguais. Se esses dois triângulos são idênticos, quem está oposto a alfa nesse triângulo, eu vou chamar de A. Quem está oposto a alfa nesse triângulo vai ter que ser A também. Dá uma olhada. Quem está oposto a beta nesse triângulo, eu vou chamar de B. Quem está oposto a beta no outro triângulo, que é idêntico, vai ter que ser B também. Ou seja, esse lado vai ser igual a esse. E esse lado aqui vai ser igual a esse. Para mim, se você guardar essa ideia, já está de bom tamanho, tá? Olha aqui, pessoal. Agora, a quarta e última propriedade geral a respeito de paralelogramos. Lembre, a gente já viu três. Os ângulos opostos são iguais. Então, esse ângulo A é igual ao C, o B é igual ao D. Depois a gente viu que ângulos consecutivos, eles são suplementares. Esse mais esse dá 180, esse mais esse dá 180, esse mais esse dá 180. Depois, por último, aqui a gente viu que os lados paralelos, os lados opostos, né, além de serem paralelos, eles são iguais. Agora está faltando uma, que também vai ser muito utilizado, que fala o seguinte: num paralelogramo, as diagonais se cruzam no ponto médio. Toma cuidado, tá, gente? A propriedade só fala isso. Num paralelogramo, as diagonais se cruzam no ponto médio. Aí muita gente começa a inventar algumas coisas, tipo, então no paralelogramo as diagonais são iguais. Não. Essa diagonal AC aqui não é necessariamente do tamanho da diagonal DB. Vai ter um caso em que isso vai acontecer? Vai, mas aí é um caso especial. No normal, a única coisa que acontece é, num paralelogramo, as diagonais se cruzam no ponto médio. Vamos tentar entender por que disso e como é que isso funciona, tá? O que eu vou fazer? Peguei aqui um paralelogramo, a gente já tem que ter alguns conhecimentos. Se é paralelogramo, os lados opostos vão ser iguais. Se eu chamar esse lado aqui de A, esse lado aqui vai ser A. Se eu chamar esse lado aqui de B, esse lado vai ser B. Ou, gente, a letra que você quiser usar aí, tá? Tô usando A e B, mas você pode usar a letra que você quiser. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou traçar as duas diagonais. Dá uma olhada. Vai ter aqui, ó, essa diagonal AC. E vou traçar a diagonal BD. Repara,
elas não têm, gente, necessariamente o mesmo tamanho, tá? Só tem um caso em que as diagonais vão ser iguais, a gente vai falar dele daqui a pouco. Mas aqui, ó, tracei as duas diagonais. O que eu quero que você entenda? Essas duas diagonais se interceptam num ponto. E o que acontece é que esse ponto é ponto médio das duas. Como assim? Esse pedaço vai ser do mesmo tamanho que esse, e esse pedaço vai ser do mesmo tamanho que esse. Mais uma vez, se você quiser só usar esse resultado direto, pode usar. Mas eu vou te mostrar por que isso aqui acontece, tá? E a maneira de mostrar isso aqui é a mesma que a gente usou ali. Eu vou pensar que tem ângulos iguais e eu vou conseguir te provar que a gente tem triângulos congruentes aqui. Dá uma olhada, ó. Vou chamar esse ângulo aqui de alfa, vou chamar esse ângulo aqui de beta e vou chamar esse ângulo aqui de teta. Eu quero que você olhe para esse triângulo de cima e para o de baixo. Se aqui é teta, aqui também vai ser teta. Regrinha do Z, esse ângulo aqui vai ser alfa. Eu não vou tracejar ali, gente, para o desenho não ficar muito tumultuado, tá? Ó. Mas tenta imaginar um Z aí. Se aqui é alfa, aqui é alfa. Agora, pensa num Z invertido. Esse ângulo aqui vai ser beta. Beleza, você deve estar pensando, tá, mas e daí? Os três ângulos desse triângulo de cima são iguais aos três ângulos do triângulo de baixo. A princípio, você pense, com razão, que esses dois triângulos são semelhantes. Só que, na verdade, eles são mais do que semelhantes. Eles são congruentes. Por quê? Porque eles têm um lado comum, ó. Aqui é A, aqui é A. Você pode pensar assim, ó. Ângulo, lado, ângulo. Ângulo beta, lado A, ângulo alfa. Ângulo beta, lado A, ângulo alfa. Então, pelo caso, ângulo, lado, ângulo, esses dois triângulos, eles são iguais. Se eles são iguais, gente, entre ângulos iguais, lados iguais estarão opostos a ângulos iguais. Quem está oposto a beta aqui é esse segmento vermelho. Vou colocar 3 marquinhas nele. Quem está oposto a beta aqui é esse triângulo vermelho. É esse lado vermelho, né? Então, esse segmento é do mesmo tamanho que esse. Depois, quem está oposto a alfa aqui, eu vou colocar 2 marquinhas. Quem está oposto a alfa aqui, 2 marquinhas. Então, tenta entender. Esse pedaço é do mesmo tamanho desse e esse pedaço é do mesmo tamanho desse. Aqui está o nosso ponto médio. Mais uma vez, tá, gente? Eu não estou dizendo que o segmento BD é do mesmo tamanho do segmento AC. Eu só estou te contando que essas diagonais se cruzam no ponto médio. E é isso que eu preciso que você consiga entender. Primeiro tipo especial aí de paralelogramo. É um dos que mais vão aparecer para a gente, tá? Esse aqui é o que mais vai aparecer, que é o retângulo. O que você precisa saber? Retângulo é paralelogramo. Então, os lados opostos, eles são paralelos. Esse lado é paralelo a esse lado é paralelo a esse. Aí, aquelas 4 propriedades que a gente viu valem aqui. No retângulo, os ângulos opostos são iguais. Se eu somar 2 ângulos consecutivos, sempre vai dar 180. Lembra, os lados opostos, além de paralelos, são iguais. Então, esse lado vai ser igual a esse lado vai ser igual a esse, e as diagonais se cruzam no ponto médio. Agora, o que acontece é que o retângulo ele tem alguma coisa especial que faça com que ele seja chamado de um paralelogramo especial. E o que você tem que saber? Você tem que saber o que ele tem de especial. E o que o retângulo tem de especial é que ele possui 4 ângulos de 90 graus. Então, o que é um retângulo? Retângulo é todo paralelogramo que possui 4 ângulos retos. Ele não vai te contar isso, tá, gente? De novo. Ele vai simplesmente lançar assim, ABCD é um retângulo. O que você vai ter que lembrar? Ele tem 4 ângulos de 90 graus. Ele não é obrigado a ficar te lembrando isso. E é essa a ideia que eu preciso que vocês saibam. Beleza, mas então aqui, ó, retângulo é todo paralelogramo que possui 4 ângulos retos. Aí o que eu preciso que você se lembre? Todas aquelas propriedades vão valer aqui. Só que o retângulo, ele vai ter uma propriedade que é exclusiva dele. E como é que seria isso? Ó, dá uma olhada. Por exemplo, eu vou chamar esse lado aqui de B, aí esse lado aqui vai ser B.
Vou chamar esse lado aqui de A, esse lado aqui vai ser A também. Aí um detalhe importante, esse A, ele forma 90 graus com as duas bases. Então a gente pode, por exemplo, pensar que o A é a altura desse retângulo. Ah, Ju, se eu quisesse pensar que o B é a altura, podia? Podia também. O que é a altura de um paralelogramo? É a distância entre as bases. A vantagem do retângulo é que ele já vem com essas alturas aí traçadas. Beleza, mas eu quero pensar o que ele tem de diferente. O que ele tem de diferente, na verdade, está relacionado às diagonais. Como assim? Num paralelogramo normal, as diagonais não são necessariamente iguais. Agora, num retângulo, elas vão ter a mesma medida. E é bem fácil mostrar isso com uma coisa que a gente já viu, o Teorema de Pitágoras. Como assim? Tenta entender, gente. Eu quero que você olhe para esse triângulo que foi formado aqui. Eu tracei uma diagonal. Aqui eu tenho um cateto A, aqui eu tenho um cateto B. Aqui eu vou ter essa hipotenusa vermelha. Sei lá, imagina, vamos pensar em valores só para ficar mais fácil, tá? Não necessariamente vão ter esses valores, né? Mas imagina que aqui mede 4 e que aqui mede 3. Se aqui mede 3 e aqui mede 4, você sabe me dizer direto quanto que vale a hipotenusa. Seria assim. Agora, o que eu vou fazer? Por um instante, eu vou apagar essa hipotenusa aqui e vou traçar a outra diagonal. Depois eu volto com essa, tá? Mas eu quero vir aqui, ó, e traçar uma outra diagonal. Tracei uma outra diagonal. Dá uma olhada. Aqui é 3 e aqui é 4. Quem seria essa diagonal roxa? Seria 5 também. Mas entende, não precisa desses valores. Eu quero que você consiga entender isso sem esses valores. Presta bastante atenção. Dá uma olhada. Aqui eu tenho cateto A, cateto B e hipotenusa. No outro triângulo eu tinha o mesmo cateto A e o mesmo cateto B. Pensa aí, se dois catetos de um triângulo retângulo são iguais a outros dois catetos de um outro triângulo retângulo, o que acontece com as hipotenusas? Vão ser iguais. Então, num retângulo, as diagonais vão ser iguais. Então, observe, se eu vier aqui, ó, e traçar essa outra diagonal, elas vão ter a mesma medida. Ju, isso vai acontecer em todos os paralelogramos? Não. Isso que eu estou te mostrando aqui, gente, só acontece se o paralelogramo em questão for um retângulo. Ou seja, se ele tiver 4 ângulos de 90 graus. Caso contrário, as diagonais não vão ter a mesma medida. Aí eu quero voltar aqui para a gente pensar numa propriedade. A gente sabe que, por se tratar de um paralelogramo, as diagonais se cruzam no ponto médio. É que aqui é um pouco mais específico, né? Porque é todo mundo igual. Mas tenta entender, ó. Esse pedaço é do mesmo tamanho que esse. Então, se eu chamar aqui de C, aqui vai ser C. Quanto que vale essa diagonal, gente? 2C. Só que se essa diagonal vale 2C, essa diagonal do retângulo também vai ser 2C. Então, aqui vai ser C e aqui vai ser C. Então, acaba que fica todo mundo igual aí, ó. Esses pedacinhos são todos iguais. Só toma bastante cuidado. Isso só vai acontecer se a gente estivesse referindo a um retângulo. Aqui, a gente consegue mostrar uma coisa que eu falei com vocês há bastante tempo, que eu não sei se vocês se lembram, mas que é um detalhe muito importante. Eu quero que agora você se concentre exclusivamente nesse triângulo que eu vou tracejar aqui, ó. Esquece o resto do desenho, tá? Tô pegando esse triângulo aqui de baixo, mas podia ter sido de cima também, tanto faz. Mas eu quero que você preste atenção nesse triângulo que eu tô tracejando aqui. Você vai esquecer o resto do desenho. Esse triângulo que eu tracejei é um triângulo retângulo. Esse segmento vermelho é a hipotenusa desse triângulo retângulo. Esse segmento aqui, ele sai de D e vem até o ponto médio do lado oposto. Não sei se você se lembra, mas segmento que sai do vértice e vai até o ponto médio do lado oposto, a gente chama de mediana. Beleza. Só que aqui não é uma mediana qualquer, é a mediana relativa à hipotenusa. Quando a gente estudou isso, eu falei assim, olha, gente,
A mediana relativa à hipotenusa vale a metade dela. A hipotenusa aqui mede 2C. Quanto que vale a mediana relativa à hipotenusa? C. E aí eu falei, olha, eu não consigo te mostrar o motivo disso ainda. Mais tarde, quando a gente for falar sobre quadriláteros, eu volto e te mostro isso. Agora chegou o momento. Ó. A mediana relativa à hipotenusa vale a metade dela. Esse segmento DM é um segmento que sai do vértice e vai até o ponto médio do lado oposto. Segmento que sai do vértice e vai até o ponto médio do lado oposto, a gente chama de mediana. E essa mediana vale a metade da hipotenusa. Então, não se esqueçam disso, porque essa ideia pode aparecer na sua prova. E se você não se lembrar, é bem provável que você não vai conseguir resolver uma questão relacionada a isso, tá? Então, só uma curiosidade aí. Coloca em algum lugar aí para mim essa propriedade. Ó. Lembrando, isso aqui é uma propriedade exclusiva do retângulo. As diagonais são congruentes. Mas isso só vale se o seu paralelogramo tiver 4 ângulos retos. Vou até escrever aqui, ó. É uma propriedade exclusiva só vale, ó, no retângulo. Eu tenho aqui um losango, aí observe, esse segmento é do mesmo tamanho que esse, que é igual a esse, que é igual a esse. Então, esses 4 aí são iguais. O que acontece? Tem que tomar cuidado para você não misturar as coisas. Ah, Ju, você tem os 4 lados iguais, vai ter 4 ângulos de 90? Não. Uma coisa é ter 4 ângulos iguais, outra coisa é ter 4 lados iguais. O losango é todo paralelogramo que possui 4 lados iguais. Então, se eu chamar esse lado aqui de L, esse lado aqui vai ser L, esse lado vai ser L e esse lado vai ser L. Aí, o que vai acontecer? Esse paralelogramo especial, ele vai seguir aquelas mesmas propriedades, aquelas 4 propriedades comuns a todo paralelogramo. Quais propriedades? Os lados opostos, além de paralelos, são iguais. Então, esse lado é igual a esse lado é igual a esse. As diagonais se cruzam no ponto médio. Os ângulos opostos são iguais. Esse ângulo A é igual ao C, o ângulo B é igual ao D. Então, tudo que vale para qualquer paralelogramo vai valer aqui. Se eu somar esse mais esse, vai ter que dar 180. Esse mais esse vai dar 180. Esse mais esse vai dar 180, esse mais esse vai dar 180. Se você se esquecer de alguma propriedade relacionada a ângulo, é só você usar a regrinha do Z que você consegue provar isso. Mas assim como o retângulo, o losango ele vai ter propriedade exclusiva. Só que aqui ele vai ter 2 propriedades exclusivas que eu vou te mostrar e a gente vai aproveitar e fazer uma revisão a respeito de triângulos, tá? Vamos tentar entender aqui. O que eu vou fazer? Eu vou traçar aqui as 2 diagonais desse losango. Repara, gente, essas 2 diagonais vão ser do mesmo tamanho? Não. Gente, um paralelogramo só vai ter diagonais congruentes se ele tiver 4 ângulos de 90. Aqui não me parece que tem 4 ângulos de 90. Então, as diagonais não vão ser do mesmo tamanho. Tanto não vão ser que a gente vai chamar uma de diagonal maior. Essa diagonal maior, gente, ela vai estar oposta a um ângulo obtuso aqui no meu losango. Como assim um ângulo obtuso, Ju? Lembra que esses 2 ângulos, eles são ângulos suplementares. A soma deles dá 180. Se não for um caso em que eu tenha 4 ângulos de 90 graus, você sempre vai ter um ângulo agudo e um ângulo obtuso. A diagonal maior vai estar oposta a esse ângulo obtuso. E a diagonal menor vai estar oposta ao ângulo agudo, o ângulo menor do que 90. Ju, todo losango vai ter ângulo agudo e obtuso? Gente,
Se o seu paralelogramo não tiver 4 ângulos de 90 graus, ele sempre vai ter que ter um ângulo obtuso e um ângulo agudo, tá? A diagonal maior vai estar sempre oposta a esse ângulo maior e a diagonal menor vai estar oposta a esse ângulo menor, esse ângulo agudo. Mas, voltando aqui, não é para você decorar nada disso, não. Quero que você entenda aqui qual que é a lógica. Como eu disse, né, essas diagonais aqui, elas não são iguais. Mas elas se interceptam num ponto. E em qualquer paralelogramo, as diagonais se cruzam no ponto médio. Então, esse pedaço é do mesmo tamanho desse e esse pedaço é do mesmo tamanho desse. A gente já mostrou isso lá no início, então não vou mostrar isso de novo. Eu vou assumir que a gente já sabe essa ideia. Então, repara, esse pedaço vai ser, eu vou colocar assim, ó, esse pedaço é do mesmo tamanho desse e esse pedaço é do mesmo tamanho desse. Tá, mas e daí? E aí que eu quero te mostrar algumas coisas referentes aqui a essas diagonais. Que elas não são iguais, eu já sei. Tanto não são, ó, que essa diagonal AC eu vou chamar de diagonal maior, Dzão, e BD eu vou chamar de Dzinho, diagonal menor. Depois a gente vai ver até como é que a gente faz para calcular a área de losango. A área de retângulo você já sabe, é base vezes altura. Aqui a gente pode fazer assim também, mas a gente consegue calcular a área usando as diagonais. Vou te mostrar daqui a pouquinho. Mas agora eu quero voltar aqui para a gente poder entender algumas coisas. Ó, eu quero que você primeiro se concentre nesse triângulo tracejado aqui, ó. Olha para esse triângulo que eu tracejei aqui. Eu quero que primeiro você entenda que esse triângulo tracejado não é um triângulo qualquer. Ah, Ju, como não? Esse lado é igual a esse. É um triângulo que tem dois lados iguais. Triângulo que tem dois lados iguais, a gente chama de triângulo isósceles. Esse lado é igual a esse. A base dele vai ser o lado BB. Aí eu preciso que você se lembre. No triângulo isósceles, a base é o lado de medida diferente. E os ângulos da base são iguais. Se eu vier aqui, ó, e chamar esse ângulo aqui de alfa, esse ângulo aqui vai ter que ser alfa também. Lembra? Isso é triângulo isósceles. Beleza. Aqui é ponto médio. Esse segmento aqui é a base. Dá uma olhada. Esse segmento sai do vértice e vem até o ponto médio do lado oposto, vem até o ponto médio da base. O segmento que sai do vértice e vai até o ponto médio do lado oposto, a gente chama de mediana. Só que nesse caso, se trata de um triângulo isósceles. Um triângulo isósceles, a mediana relativa à base não é só mediana. É mediana, é altura, é bissetriz, é mediatriz. Então, gente, se aqui é altura, quer dizer que forma ângulo de 90 graus. Ah, Ju, não entendi essa parte. Lembra aí, gente. Um triângulo isósceles, a altura relativa à base não é só altura. É altura, é mediana, é bissetriz, é mediatriz. Se é bissetriz, significa que esse ângulo aqui é igual a esse. Sei lá, se eu vier aqui chamar esse ângulo de beta, esse ângulo aqui vai ser beta também. Já dá para mostrar o que eu quero. O que eu quero te mostrar é, num paralelogramo qualquer, a única coisa que acontece é que as diagonais se cruzam no ponto médio. Num retângulo, as diagonais são iguais. Agora, num losango, as diagonais elas não têm a mesma medida, a não ser que tenha 4 ângulos de 90 graus, ou seja, a não ser que seja um retângulo. Então, elas não têm a mesma medida, mas elas são perpendiculares entre si e elas são bissetrizes. Ju, não consegui enxergar isso aí. Agora eu quero que você pense, então, nesse triângulo grandão que eu vou tracejar aqui, ó. Dá uma olhada para esse triângulo grandão que eu estou tracejando. Isso aqui, gente, não é um triângulo qualquer. Esse triângulo grandão também vai ser um triângulo isósceles, ó. Esse lado é igual a esse. Esse segmento laranja aqui, tracejado, vai ser a minha base. Esse segmento que está aqui vai ser a altura, mediana, bissetriz e mediatriz. Então, esse ângulo aqui vai ser alfa. Aqui, ó, vai ter ângulo de 90 graus.
Só que isso aqui é 90, desse lado aqui também vai ser 90. Então, tem ângulo de 90 graus aí nos 4 cantos. Esse ângulo aqui, ó, vai ser beta. Ju, como é que você sabe disso? Triângulo grandão aqui é isósceles. Se aqui é beta, aqui vai ter que ser beta também. Só que esse ângulo todo vale 2 beta. Os ângulos opostos são iguais. Aqui tudo vai ter que ser 2 beta também. Se é beta de um lado, vai ser beta do outro. Esse ângulo todo mede 2 alfa. Esse ângulo todo também vai ser 2 alfa. Então, o que eu preciso que você saiba aí para mim? Num losango, as diagonais, elas são bissetrizes e elas são perpendiculares entre si. Ah, Ju, no retângulo vai acontecer isso também? Não. Isso aqui só acontece se o seu paralelogramo tiver 4 lados iguais. Num paralelogramo que tem 4 lados iguais, as diagonais são bissetrizes, ó, mas tem que ter 4 lados iguais. Coloca aí. As diagonais são bissetrizes e perpendiculares entre si. Agora, tem uma maneira da gente calcular a área de losango. Por exemplo, tudo vai depender muito das informações que você tem. Mas uma saída se você eventualmente esquecer a fórmula. Esses 4 triângulos que estão aqui, ó, são triângulos idênticos. Então, uma possibilidade é você calcular a área de um triângulo e multiplicar por 4. Agora, se você quiser uma fórmula pronta, área de losango, você faz diagonal maior vezes diagonal menor dividido por 2. Dzão vezes Dzinho sobre 2. O último aqui, tá? Para a gente encerrar. Quadrado. Vamos lembrar aí. Você lembra algumas coisas sobre quadrado? Quadrado tem 4 lados iguais. Além disso, quadrado tem 4 ângulos de 90 graus. Então, presta atenção. Quadrado aqui, ele tem 4 ângulos de 90. Mas lembra, gente, paralelogramo que tem 4 ângulos de 90 graus, a gente chama de retângulo. Posso dizer, então, que o quadrado é um retângulo? Sim, quadrado é um retângulo. Agora, além dele ter 4 ângulos de 90, ele tem 4 lados iguais. Se eu falar que aqui é L, aqui é L, aqui é L, aqui também é L. E aí, o que acontece? O quadrado tem 4 lados iguais. Paralelogramo que tem 4 lados iguais, a gente chama de losango. Aí fica a dúvida, né? Ué, mas o quadrado é um retângulo, é um losango, é um quadrado? Então, o que é um quadrado? Quadrado é todo paralelogramo que é retângulo e losango ao mesmo tempo. Então, é todo paralelogramo que é retângulo e losango ao mesmo tempo. Aí eu quero que você entenda o seguinte. Ó, eu quero que você entenda o seguinte. Se o quadrado é um retângulo, lembra, o retângulo tem diagonais iguais. O quadrado também tem diagonais iguais. Inclusive, a gente sabe calcular quanto que vale essas diagonais. Lembra aí, a diagonal é o lado multiplicado por raiz de 2. Então, confere aqui para mim, ó. Lembra aí, se aqui é L e aqui é L, aqui vai ser L raiz de 2. Ah, Ju, de onde que você tirou isso? Gente, aquela ideia de triângulo, retângulo, isósceles. Agora, se eu traçar outra diagonal, ela também vai ser L raiz de 2. O que eu quero que você entenda? Em todo paralelogramo isso vai acontecer? Não. Isso aqui só aconteceu porque ele tem 4 ângulos de 90 graus. Agora, como o quadrado é um losango, as diagonais elas vão ser bissetrizes e vão ser perpendiculares entre si. Isso aqui, gente, não acontece num retângulo qualquer. Isso aqui só acontece porque, além de ser retângulo, ele é losango. Então, observe. Aqui é 90 graus, vai ficar 45, 45. Aqui também vai ser 45
45. Aqui, ó, 45, 45. E aqui embaixo também vai ser 45 e 45. Resumindo, gente, quando a gente tem um quadrado, tudo fica mais fácil. Agora, além disso, essas diagonais vão ser perpendiculares entre si. Por quê? Porque em todo losango, ou seja, em todo paralelogramo que possui 4 lados iguais, as diagonais são perpendiculares entre si. Então, ó, isso só aconteceu porque ele é simultaneamente losango e retângulo. Então, num quadrado, as diagonais são congruentes. São bissetrizes. E são perpendiculares entre si. Então, ó, as diagonais são congruentes, são bissetrizes e são perpendiculares entre si. Uma outra coisa que ele pode pedir aqui é para você calcular a área de quadrado. Só que a área de quadrado é bem fácil, né? Como é que você calcula a área de quadrado? L ao quadrado. Alguém pode olhar e falar assim, Ju, aqui você me contou que as diagonais são iguais, né? Dá uma olhada. AC é igual a BD, que é igual a Dzinho. As diagonais são iguais. Como o quadrado é um losango, se eu quiser, eu posso calcular a área dele levando em consideração as diagonais? Sim. Eu não acho que isso aqui vai ser vantajoso na maior parte das vezes, não, mas pode. Como é que é a área de losango? É diagonal maior vezes diagonal menor dividido por 2. Como as diagonais são iguais, ficaria Dzinho vezes Dzinho sobre 2. Se alguém quiser escrever assim, gente, a área vai ser Dzinho ao quadrado dividido por 2. Às vezes ele te dá a diagonal do quadrado e você não quer perder seu tempo achando o lado para depois descobrir a área. Você pode muito bem fazer assim, tá? Mas entende, são 3 paralelogramas especiais. O retângulo, que possui 4 ângulos de 90 graus, o losango, que possui 4 lados iguais, e o quadrado, que tem 4 ângulos de 90 e 4 lados iguais. Ou seja, ele é retângulo e losango ao mesmo tempo. E aí todas as propriedades especiais valem para ele.